Dias desses eu vi uma frase que dizia assim, era uma frase de um médium famoso, né? Que dizia assim: não seja severo com ninguém, mas procure ser severo com você mesmo, né? Não seja severo com ninguém, mas seja muito severo, auto-severo, seja severo com você mesmo. Eu discordo. Eu acho que nessa vida a gente não deve ser severo realmente com ninguém e nem com a gente mesmo, muito menos com a gente mesmo. Essa ideia de sermos rigorosos em excesso com a gente mesmo é também uma ideia equivocada. É uma ideia que também nos levará à culpa e ao remorso. Ou seja, temos que nos compreender como humanos e ninguém foge da condição humana. Nos compreendendo como humanos, nos compreenderemos como seres errantes, seres falhos, seres que são passíveis a erros. E esses erros, às vezes, são erros menores, às vezes, são erros crassos, são erros maiores. Por quaisquer que sejam esses erros e os motivos e as circunstâncias, temos que ser também compreensivos conosco mesmo, porque estamos num processo de aprendizado. E quando falo que devemos ser compreensivos, não é que nós devemos ser compactuar com coisas erradas ou compactuar com algo absurdo que possamos fazer. Não, mas é a gente ser aquele primeiro grande aliado que precisamos. Porque se nós mesmos não nos amarmos e não sejamos solidários conosco mesmo, quem será? Então precisamos refletir um pouco sobre isso, no sentido de que, quando eu vi essa frase, eu pensei, isso dá um vídeo para eu levar para uma pequena reflexão no canal. A frase dizia: não seja severo com ninguém, mas procure ser severo consigo mesmo. Eu discordo. Eu acho que a gente não deve ser severo de fato com ninguém, porque a gente não deve exigir perfeição dos outros, não deve exigir que as pessoas sejam perfeitas, sejam pessoas que não possam falhar ou errar, exigir que e compreender também os erros e os deslizes dos outros, compreender que alguém pode ser uma pessoa boa, mas em algum momento cometeu uma falha, um deslize, um erro, escorregou moralmente, eticamente, cometeu alguma falha, e quem nunca fez isso, não é? Então devemos compreender melhor os erros das pessoas, porque todo mundo erra. E isso não significa dizer que as pessoas são pessoas ruins em sua essência. Não. Às vezes são pessoas boas em sua essência, mas que cometeram alguns erros ou algumas falhas. Até porque todos nós estamos numa condição em que cometemos erros na Terra, em que falhamos em alguns aspectos. E temos alguns aspectos ainda inábeis, alguns aspectos de inabilidades, alguns aspectos daquilo que se chama de defeitos que precisam ser melhorados, precisamos ser burilados em alguns aspectos ainda. Somos muito bons em algumas coisas, em outras nem tanto. E não é por isso que nós vamos também nos martirizar. Então, se eu for severo comigo mesmo, eu vou me martirizar. Eu vou ser extremamente rigoroso, exigente, buscando uma perfeição moral ou uma perfeição em qualquer aspecto que é impossível a este mundo, né? Então precisamos, na minha visão, na minha opinião, não ser severo com ninguém, compreendendo os erros alheios, compreendendo os deslizes alheios. Claro que não concordando com eles, né? Não concordando com os erros, mas compreendendo o errante, compreendendo quem errou e compreendendo que existem circunstâncias muito particulares na vida de cada pessoa. E essas circunstâncias e ocasiões às vezes fazem com que certas coisas aconteçam, deslizes aconteçam, erros e falhas aconteçam, né? Então precisamos nos entender nesta condição humana de sermos errantes e que nós não somos o nosso erro,
Você não é aquilo que você fez de errado. Você não é o seu deslize moral. Você não é o seu escorregão. Você não é a sua queda. Mas você é a capacidade de se reerguer. Você é a capacidade de se levantar. Você é a capacidade de refazer rotas e caminhos. Então, devemos olhar para os outros e, da mesma forma, olhar para nós. Não adianta ser severo consigo mesmo também. Isso não levará a nada, a não ser a introjeção da culpa e de buscar para si mesmo autopunições, autos castigos, de atrair para nós castigos e punições da vida para nós. E depois ainda culpar a Deus, dizer que foi Deus que nos castigou ou que nos puniu de alguma coisa, quando nós mesmos é que nos autopunimos, nós mesmos é que nos castigamos por sermos justamente severos conosco. Não devemos ser severos com ninguém, compreendendo as falhas e os erros alheios, compreendendo às vezes que nós não sabemos as particularidades da vida de ninguém e que pessoas às vezes erram por N fatores e por N situações que nós não sabemos. Então, antes de apontar o dedo e fazer um cancelamento, como é a moda de hoje em dia, cancelar pessoas, fazer julgamentos e condenações, devemos compreender que cada pessoa tem o direito a errar e deve ter tido algum motivo, circunstância que o levou a fazer determinada coisa, mesmo que tenha sido algum erro crasso. Devemos compreender os outros para sermos compreendidos também por eles, diante as nossas próprias falhas. E é mais ainda sermos compreendidos por nós mesmos, no sentido do auto-amor, no sentido de termos a nossa autorresponsabilidade, de nos vigiarmos, de muitas vezes conversarmos sinceramente conosco mesmo, admitindo a responsabilidade por alguns erros, admitindo erros e falhas e deslizes, mas não buscando autopunições e autocastigos, não sendo severo, porque erros acontecem, fazem parte da vida de todos. Erros fazem parte também do processo para se chegar aos acertos. Sem erros não se chega ao acerto. É necessário compreender a nossa dimensão humana, que é uma dimensão ainda de seres ignorantes de alguma forma, de seres insensatos, que ainda têm contradições e naturalmente que erram e vão errar. É importante que a gente, com a consciência elevada, com a abertura consciencial cada vez, vamos errar menos, mas também temos que compreender que erros acontecem e que a perfeição não é deste mundo. A natureza não pode dar saltos e, naturalmente, nós ainda vamos errar e escorregar em algumas questões. Devemos, por isso mesmo, orar, meditar e vigiar. Orar e vigiar sempre, mas não sejamos rigorosos com ninguém, não sejamos severos com ninguém, para que a própria vida também, em algum momento, e para que as pessoas também não sejam severos e rigorosos conosco. E nem vamos ser também rigorosos conosco mesmo, porque temos que nos entendermos como seres aprendizes também e passíveis a erros. É isso que eu queria dizer. Bem, é isso. Se você gostou do vídeo, me ajude deixando seu like, deixando um feedback. E se você está chegando agora, inscreva-se no canal, por favor. Inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like.